Fala meus investidores, tudo bem? Aqui é o Gabriel e eu venho trazer mais um MBR News. Hoje o conteúdo vai ser totalmente focado na aprendizagem de vocês e também na atualização do mercado atual. Então, se você está gostando, deixa um like, compartilha com seus amigos para ajudar a divulgar o nosso canal. Então, vamos começar aqui agora com essa notícia muito importante. Primeira notícia é o CEO da Binance US, ou seja, a Binance, que é uma corretora de criptoativos dentro dos Estados Unidos, ele acabou pedindo demissão, tá? Então, por que isso está acontecendo? Devido a dois fatores importantes. Em primeiro lugar, uma possível queda, né, um bear market no mercado e também uma questão da regulação do mercado cripto dentro dos Estados Unidos. Então a Binance ela não quer fazer essa briga com os americanos e ela prefere buscar a sua regulação em outras infraestruturas, em outros países, tá? Então uma dessas questões é o CEO da Binance US pedindo demissão, especificamente falando, né, por algumas questões de acusação e outras questões de regulação americana. Tá? Então, isso é importante que você tenha noção e compreenda do que está acontecendo com a regulação do mercado cripto dentro dos Estados Unidos. Então, o foco está totalmente atrelado a Coinbase e a instituições. Tá? Então, próxima notícia. Lembrando, todas essas notícias que eu estou trazendo para vocês, elas vão estar aqui nas descrições para que você possa ler com mais calma e entender totalmente quais são os vieses dessas notícias, tá? Então, a próxima aqui que eu vou trazer é no meu X, né? A minha infraestrutura do antigo Twitter. Estou trazendo aqui algumas referências de carteiras ou empresas que detêm mais bitcoins, tá? Então, em primeiro lugar, a carteira do Satoshi Nakamoto, tá? Para quem não sabe, Satoshi Nakamoto foi o desenvolvedor do Bitcoin. Então, desde quando ele criou o Bitcoin, né, o protocolo, a moeda, que são 21 milhões de moedas, ele pegou 1,1 milhão desses tokens, né, de Bitcoins e transferiu para sua carteira na era Gênesis, né, nos blocos Gênesis, e desde então nunca mais mexeu. Então, tá desde 2008, né, final de 2008 ali, quando ele foi desenvolvido, que elas estão paradas e nunca houve uma transferência, tá? Então, de 21 milhões de Bitcoin, 1,1 milhões está com o Satoshi Nakamoto. Tá? Segundo lugar, Grayscale é uma corretora, é uma infraestrutura americana que detém mais de 640 mil Bitcoins. Tá? Então, a Grayscale ela oferece posições de Bitcoin para os compradores, né? Eles oferecem ETFs de futuros, enfim. Eles têm até um token que chama GBTC, que é um comparativo dos bitcoins da Grayscale. Então, para você que é investidor no mercado tradicional, consegue comprar esses ativos dentro da Grayscale. Em terceiro lugar, uma corretora, como a Binance, próximo dos 500 mil bitcoins. Então, elas utilizam dessas moedas para fazer o peer-to-peer, né? Negociar com outras pessoas e ganhar nessas taxas. Tá? Em quarto lugar, Bitfinex, também é uma corretora de criptoativos. Claro, aqui é uma diferença muito discrepante, né, do terceiro para o quarto, porque nós já conseguimos identificar que essas três infraestruturas estão acima do patamar tradicional. Tá? Quinto lugar, muito polêmico, o governo dos Estados Unidos. Então, aquela pessoa que está falando que cripto não é uma boa, que não faz parte dessa questão, eles também estão investindo no mercado, tá? Então, eu gosto de trazer isso para que você tenha noção de que o controle da narrativa ele é muito importante. Ele pode sim afetar as suas tomadas de decisão. O governo dos Estados Unidos ela está investindo aqui, tá? Há boatos, né, de que eles estão comprando isto mesmo e há também rumores de que esses bitcoins são de fraudes e de apreensões de hackers, de crackers, né, que são os hackers a favor do mal, né? Todo hacker ele é uma pessoa que ela tem conhecimento sobre o mercado, mas o cracker é uma pessoa que tem conhecimento e utiliza isso para o mal, tá? Então pode ser vindo disso, mas não tem como identificar, tá? Então, dando continuidade aqui nesta questão. Sexto lugar, MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor. Essa empresa ela está sendo negociada na Bolsa dos Estados Unidos, né?
principalmente falando na Nasdaq. Então, quando você compra as ações dessa empresa, do Michael Saylor, você está comprando bitcoins também, tá? No caso, você está comprando deles, né? Então, fica a dica, que é importante, que os grandes investidores estão posicionados dentro do mercado cripto. E por aí vai abaixo também, né? Block.one, que é uma corretora, OKX é uma corretora e a Robinhood é uma outra corretora. Então, fica a dica, tá? Aprenda que se você não comprar os seus ativos agora, você vai acabar comprando de outras pessoas muito mais caro, tá? Seguindo essa análise, falando dessa questão de criptoativos, vou trazer uma notícia que era um pouco polêmica, porém eu quero que vocês aprendam e compreendam sobre esta questão que vai ser dita aqui. Tá? Mentor da OneCoin é condenado a 20 anos de prisão por esquema de fraude com criptomoeda. Tá? Primeiro lugar, tá? A UOL ela não tem um conhecimento sobre blockchain. Tá? Então, só para que fique claro, sim, isso houve uma fraude, tá? Isso aconteceu mesmo, mas tem um ponto importante, que a OneCoin ela não é uma criptomoeda. Porque para ser uma criptomoeda, ela tem que estar na blockchain, ela tem que ser uma questão de criptografia, tá? E a OneCoin, essa moeda fundada por Carl Greenwood, ela foi desenvolvida em 2014, mas ela não estava atrelada à blockchain. Eles falavam que era uma criptomoeda, mas para ser uma criptomoeda, elas têm que estar dentro da blockchain. Tá? Para que fique claro, essa protegida por criptografia, tá? E o que acontecia com esses tokens, tá? Vamos imaginar, vou dar um exemplo na prática, porque eu acho que desta maneira fica mais fácil para você entender um pouquinho, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um celular, tá? E você quer comprar esse celular de mim. Então, eu estou ofertando esse celular por 1.200 OneCoins, tá? E o que vem acontecer? Quando você tem interesse, você vai me pagar em 1.200 OneCoins, por exemplo. Você vai me pagar essas 1.200 OneCoins e eu vou te entregar o produto. Só que o que acontecia nesta questão? Tá? Quando você me transferia as 1.200 OneCoins, eu recebia elas. Perfeito, até aí tudo bem. Só que tinha um grande problema. Você continuava com 1.200 OneCoins. Então, não fazia sentido. Isso dentro, né, dos fundamentos chama gasto duplo. Quando há uma infraestrutura de gasto duplo, você não está transferindo um ativo, você só está replicando este ativo. Tá? E a importância da blockchain para o mercado digital, né, para os ativos dos criptoativos, eles entram nesta questão, tá? Então entendam, compreendam sobre essa questão. Sim, houve uma fraude, mas ela não é uma criptomoeda, tá bom? Então fique bem antenado a isso. Então tudo está registrado na blockchain. A blockchain é como se fosse um cartório validando que se você tem 4 tokens, 4 moedas e você me envia 2, então você tem menos 2, ou seja, se você não tinha só 2, você ficou com 0, ou você tinha 4, você ficou só com 2, e eu que não tinha nada ou tinha 2, estou com mais 2, tá? Isso ficou registrado dentro da blockchain. A carteira X enviou para Y, logo a X tem menos tanto e a Y tem mais tanto. Ficou claro? Acredito que se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa questão, tá? Eu posso te auxiliar. Deixa aqui nos comentários se ficou claro sobre isso. Então, antes de identificar se foi fraude, se é esquema, entenda o que está acontecendo, tá? Entenda sobre os fundamentos, pergunte, faça esses questionamentos que é muito importante para você entender sobre a gestão do seu capital, tá bom? Bom, então vou deixar a notícia aqui depois para vocês darem uma lida, mas tem um documentário na Netflix que fala especificamente dessa moeda também, né? Então já faz um tempo que está rodando esses rumores, mas até que, enfim, algumas coisas vão ser tomadas de decisões aqui. Próxima notícia, que é muito importante,
tá? Uma corretora de criptomoeda, ela sofreu um ataque hacker, né? Então, um hacker é uma pessoa, entrando nessa questão novamente, né? Um hacker é uma pessoa que tem um conhecimento sobre blockchain, tá? Sobre toda a questão de internet, de infraestruturas digitais, não somente sobre blockchain. E ele utilizou isso com um ato falho da corretora ou até mesmo identificou um erro e se beneficiou disso, drenando esses ativos. E com isso, o token desta corretora, que é a Coinex, ela despencou mais de 20%. Então, nesses ataques, teve aqui sim uma drenada de capital. Então, quando você quiser identificar isso dentro da blockchain, olha a diferença entre um gasto duplo e um erro que houve sim por não infraestrutura da corretora, em que o hacker conseguiu drenar esses ativos dentro da blockchain. Então aqui dentro, quando você clicar, você vai ser redirecionado para este endereço, tá? Este endereço era a carteira da corretora e ela sofreu um ataque que foi drenado. Por exemplo, aqui há 17 horas atrás, drenaram mais de 6.500 Ethereums, enfim, entre outras moedas, tá? Então, hoje temos aqui, por exemplo, 26 mil dólares dessa moeda, 15 mil dólares dessa outra moeda, enfim, e por aí vai. Mas ela já está protegida, já está tudo ajustado sobre isso. Mas quem sofre é a corretora e os investidores dessas infraestruturas. Então, o que eu sempre indico para as pessoas como fundamento principal: corretora não é carteira. Se o seu objetivo, vou até deixar aqui para essa comunicação mais assertiva entre nós. Se o seu objetivo é guardar criptoativos, você não vai guardar em uma corretora. Agora, se o seu objetivo é fazer uma infraestrutura como um trade, enfim, tem diversas estruturas, né? Uma operação, por exemplo, enfim, tudo que envolver essa questão que você vai usar esse capital, você pode deixar lá. Mas o dinheiro de médio e longo prazo, que é o hold, aquele dinheiro que você não vai mexer, não importa o preço que tá, você vai segurar, você não vai deixar na corretora. Corretora não é carteira, tá? Not your keys, not your coins. Lembre-se desses fundamentos, tá bom? Então, fica a dica. Lembre-se sempre dessa questão. Então, voltando aqui. Voltando aqui. O token da corretora, né, aqui próximo do meio-dia, ela caiu cerca de 20%, quase 21%. Deixa eu colocar aqui. Caiu quase 21%, né, nessa queda e ele já buscou uma retração novamente. Mas quem sofre com isso é a corretora e os investidores desse token, tá? Então fica a dica. Próxima notícia aqui, seguindo a linha de raciocínio, a Campari, que é uma marca de bebida, né, que tem N questões ali, tem uma bebida que chama Negroni, enfim, essas questões. Eles estão desenvolvendo um aplicativo baseado dentro da blockchain. Por quê? Em primeiro lugar, inovação. Isso é importante para toda a questão de uma empresa, falando da macroeconomia, né? A inovação, ela vem trazendo, sim, pontos importantíssimos para mudança de patamar de uma nova tecnologia. E, em segundo lugar, ela quer trazer benefícios para os detentores, para os entusiastas dessa empresa, tá? Isso fortalece a marca. E como que eles vão fazer isso? Eles vão distribuir NFTs, tá? Então, NFTs, para quem não sabe, são tokens não fungíveis. Então, é uma obra de arte, um benefício, um card, por exemplo, um gift card, entre todas nessas questões, tá? E um dos benefícios para os detentores desses tokens vai ser benefícios como brindes, drinks exclusivos que eles vão ensinar ali dentro, utilizando essa NFT, tá? Entre outras coisas. Então você pode depois dar uma olhada aqui nessa notícia, que é muito legal vocês entenderem a adoção para o mercado de Web 3.0, que é o mercado cripto, tá? Próxima notícia. Dando sequência aqui, a Coinbase, que é a corretora americana de criptoativos, ela é a mesma questão que a Binance, só que a Binance ela é de uma outra infraestrutura. A Coinbase ela é dos Estados Unidos, tá? Então ela está planejando sim
uma viagem aqui para o Brasil, né, o CEO, à busca de negócios, tá? E o que você consegue identificar com isso? Os grandes investidores estão de olho no Brasil, né, as grandes infraestruturas. Por quê? A nossa adoção no mercado de criptoativos é alta. Por exemplo, o uso do Pix, que é uma questão um pouco mais avançada do que os outros sistemas de pagamento, tá? Eles já estão atrelando aqui dentro, querendo buscar uma nova oportunidade. Então, com isso, nós podemos nos beneficiar. Então, eu vou deixar aqui a notícia para que vocês leiam também. É importantíssimo, tá? Vocês darem seguimento nessa questão. E agora vamos falar um pouquinho de gráfico, tá? Dando notícia, aqui acabou de sair exatamente neste momento, ó. O dólar, ele deu uma porrada pro alto, ó. Há praticamente 9h30, há 7 minutos atrás, tá? Então, o que está acontecendo? O que eu ia vir comentar para vocês é que sim, o dólar está em tendência de alta. Enquanto ele estiver nesta média, é sim ponto de compra, tá? Então, o dólar ele está fazendo picos de alta, tá? Então, lembre-se desta questão. Abaixo de R$5, como eu citei no vídeo de segunda-feira. Se você não assistiu o vídeo de segunda-feira, eu sugiro que você volte lá, assista para entender o que eu venho falando do dólar, tá? Então, foi divulgado no Banco Central que a R$5 a R$5,02 é o preço justo do dólar. Então, tudo que estiver abaixo disso é compra. Então, está aqui provado, né, que todas essas questões é compra, tá? Então, estamos aqui, ó, desde segunda-feira, né, quando eu soltei a notícia, que tudo abaixo disso é compra, tá? É o viés de compra. Está importante nesses patamares para você ter ótimas rentabilidades, tá? Então, dando sequência aqui, na questão do Ethereum, deu uma travadinha, aí voltou. Bom, então vou falar um pouco do Ethereum, tá? Faz um tempo já que eu não venho a citar sobre ele. Desde o dia 17 de agosto de 2023, o Ethereum ele deu uma queda, atingindo um fundo aqui nesta região, próximo dos $1.550 por unidade, tá? E quando ele atingiu esse fundo, as pessoas teve sim um interesse de comprar. E na segunda-feira, né, no vídeo que eu falei na segunda-feira sobre a queda do mercado, uma possível queda no mercado, o mercado ele veio, deu uma queda sim, tá? Ele veio caindo, só que houve interesses de compra totalmente nesta região. Deixa eu colocar aqui, é que fica mais fácil para vocês identificarem, né? Desde essa região houve um movimento de queda, tá? Então, lembre-se dessa questão. Toda vez que ele bater a região dos $1.548 por unidade, há sim ainda um ponto de interesse. E quais são os próximos passos que nós temos pro Ethereum, especificamente falando para ele, tá? Se houve aqui na segunda-feira um ponto de compra, né, que foi provado no gráfico, por isso que eu acho o gráfico assim maravilhoso, você consegue ter tomadas de decisões muito mais estruturadas analisando o gráfico. Então, a minha dica que eu sempre dou para os clientes, para os investidores é: estude a análise gráfica da melhor forma possível, tá? Cada um vai ter um perfil, mas utilizem dessas infraestruturas para se beneficiar. Olha como é importante os preços analisando o mercado, os gráficos, tá? Então, quando chegou aqui próximo dos $1.550, houve sim uma alta, tá? Uma compra. E a tendência é, quando ele chegar novamente neste topo, né? Que é essa parede que tem esse teto em $1.630, qual vai ser os próximos passos do Ethereum? Vocês acreditam que ele vai tocar aqui e vai descer novamente? Ou se ele vai romper, né? Buscando patamares mais altos? Tá? Então, esses são os próximos passos. Deixa aqui, comenta para mim aqui, por favor, o que você acredita que vai acontecer com os preços,
para os próximos dias. E por aqui encerramos as principais notícias sobre hoje no mercado. Lembre de deixar o like, compartilha com seus amigos, deixa esse comentário que ajuda bastante a divulgar essas informações para vocês e até mesmo para outras pessoas que estão precisando disso. E eu te vejo até a próxima em mais um episódio da MBR News. Valeu, tchau, tchau.